Você já percebeu que nós vivemos uma cultura em que, se você sair à rua, for agora ali no parque ecológico, eu espero que você não faça isso agora, nesse momento, você vai encontrar vários jovens ali se perdendo, se alcoolizando, alguns infelizmente usando drogas, se prostituindo. Mas se você fizer uma pergunta para eles, você vai se surpreender. E a pergunta é: você acredita em Deus? Sabe qual vai ser a resposta? Sim. E se você perguntar: você acredita em Jesus? Sabe qual vai ser a resposta? Sim. E se você perguntar: qual é o seu relacionamento com Deus? Olha, possivelmente você vai ouvir: eu estou bem com Deus. Eu estou bem com Deus. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão bem com Deus. As pessoas defendem a ideia de que, pelo fato delas acreditarem em Deus, pensar em Deus aqui ou acolá, elas estão bem com Deus. Estão bem, está tudo certo. Tempos atrás, eu conversei com uma senhora. Ela deixou seu marido, abandonou sua casa, abandonou seus filhos, por uma aventura sexual. E nessa conversa, ela me disse: pastor, não se preocupe, eu estou bem com Deus. Estou bem com Deus, estou bem. Na minha trajetória como pastor, eu tenho visto algumas pessoas saírem da igreja. Não somente a nossa, isso acontece na nossa, mas não somente na nossa. Isso acontece em outras igrejas, nas igrejas que eu pastoreei, nas igrejas que colegas pastoreiam. Pessoas saem da igreja brigados, magoados, em discórdia, desentendimentos. E elas saem da igreja dizendo: eu estou bem com Deus. Está tudo certo. Eu estou bem com Deus. Irmãos, de onde vem esse pensamento? De onde vêm essas situações que eu coloquei em especial, que todas convergem para o pensamento que, olha, eu posso não estar bem com o outro, eu posso não estar bem em termos éticos, morais, mas eu estou bem. De onde que vem isso? Bem, a nossa carta de 1 João, digo nossa porque estamos expondo já há algum tempo, 1 João, chegamos no capítulo 2, hoje será o verso 3 até o verso 11, nós temos visto que a mensagem de 1 João, para a sua época e também para a nossa, é que a verdadeira fé em Cristo resulta em comunhão com Deus e com os irmãos. Por que João, ele prega essa mensagem para os seus ouvintes? Porque as pessoas naquela época, elas tinham a convicção, como eu já mencionei anteriormente, de que a sua vida no dia a dia, na prática, em termos éticos, em termos morais, em termos relacionais com os outros, não tem nada a ver com o seu relacionamento com Deus. As pessoas, elas estavam pensando assim. Portanto, a nossa cultura, ela não é de hoje. Como diz o sábio, nada há de novo debaixo do sol. Naquela época, então, João, ele rebate essa ideia. E ele escreve, então, a sua primeira carta para dizer: vocês estão errados, vocês estão pensando de maneira errada, isso não é verdade. No verso 1 até o verso 4, nós vimos que João, ele afirma: Jesus é o verbo da vida. É nele que está a verdadeira comunhão com Deus. Então, antes de mais nada, se você diz que tem comunhão com Deus, mas você
não se relaciona com Cristo, que é o verbo da vida, que é o único caminho para Deus, então esquece, você está enganado, você está equivocado. E aí a nossa cultura, ela vai dizer: Nelson, você é intolerante. Nelson, você é exclusivista. Você está afirmando que somente a sua fé é verdadeira. Sim, você chama isso do que você quiser. É exatamente isso que eu estou afirmando. A fé em Cristo é a única verdadeira. Jesus disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente em Cristo nós temos a redenção dos pecados. Como nós ouvimos o missionário mencionando aqui, o missionário da África, o Totti, e ele dizendo, as pessoas lá na África, elas têm uma mania de dizer também Jesus. Não. A fé em Cristo, ela não admite o também. Ela é unicamente Jesus. Unicamente Jesus. Essa é a fé que professamos. João, então, ele continua no verso 5, capítulo 1, verso 5, até o capítulo 2, verso 2, e ele afirma, conforme nós vimos no último domingo, Deus é luz. Ora, se Deus é luz, e a gente diz que tem comunhão com Ele, mas andamos em trevas, ou seja, em pecado, então nós mentimos. Deus é luz, se dissermos que não somos pecadores, então nós enganamos a nós mesmos. Deus é luz, e se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus um mentiroso. É o que o João menciona aqui. Então o que nós temos que fazer? Ora, sendo seus filhos, devemos confessar os nossos pecados, confiar em Cristo, unicamente em Cristo, para o perdão dos nossos pecados. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. É assim que temos que lidar com o pecado. Agora, nós vamos ler e ver no texto de hoje, 1 João, abra sua Bíblia, capítulo 2, verso 3 a 11. Nós vamos ver que aquele que tem comunhão com Deus, duas coisas: guarda a sua palavra e ama o seu irmão. Se você diz que tem comunhão com Deus, então necessariamente você tem que guardar a palavra dele e ter comunhão com o seu irmão. Caso contrário, você está enganado, você não tem comunhão com Deus. Por que eu estou dizendo isso? João diz isso. Vamos lá, verso 3 até o verso 11 diz assim: E sabemos que o conhecemos, se guardarmos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de fato se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Amém. Aquele que tem comunhão com Deus, duas coisas: guarda sua palavra e ama o seu irmão. Onde é que eu vejo isso aqui no texto? Em primeiro lugar, verso 3 a verso 6. Aquele que tem comunhão com Deus, guarda a sua palavra.
Perceba que no verso 3 ele começa, e sabemos que o conhecemos. Queridos, a nossa cultura ocidental, quando se depara com a palavra conhecimento, o que vem na nossa cabeça é o cognitivo. É a gente aprender aqueles conteúdos da escola, ok? Mas não é esse o sentido das Escrituras. Por exemplo, você vai ler o Antigo Testamento e você vai perceber que essa palavra ela é usada de uma forma bem interessante. Em algumas ocasiões você vai ver, por exemplo, que está lá, Abraão conheceu Sara. O que isso significa? Quer dizer que Abraão estudou Sara na escola? Teve uma matéria sobre Sara. E ele estudou? Não. Quer dizer que Abraão, ao casar-se com Sara, ele teve um relacionamento sexual com Sara. Então, o conhecimento das Escrituras é um conhecimento que sim, envolve mente, mas envolve todo o ser. É relacional. Ok? Então, João aqui ele diz, nós sabemos que nos relacionamos com Deus. Nós sabemos que o conhecemos. Nós sabemos que nós nos relacionamos com Ele. Nós temos uma relação íntima com Deus. Como? Porque nós dizemos que temos? Não basta dizer. Tem aqui algumas questões. Primeiro, como eu mencionei, o parâmetro é a palavra. Veja as vezes que nesse texto está aqui a palavra mandamento. Verso 3. Sabemos que o conhecemos se guardarmos seus mandamentos. Verso 4. Eu conheço, aquele que diz eu o conheço e não guarda seus mandamentos. Verso 7, amados, não vos escrevo um mandamento. Verso 8, contudo, o mandamento que vos escrevo é novo. Veja então que o grande critério para sabermos se temos relacionamento com Deus é se nós guardamos os mandamentos. Veja, a palavra que João usa aqui não é ouvimos os seus mandamentos. Vai além disso. Não é só escutar. É guardar. E essa guarda tem a ver com prática. Os mandamentos. Que mandamentos são esses? Bem, no verso 5, João diz, mas todo que guarda a sua palavra. Então veja, ele menciona 4 vezes a palavra mandamento, mas ele depois usa a palavra palavra. Então os mandamentos que João se refere aqui é a palavra de Deus. Então, aquele que tem um relacionamento com Deus é aquele que se importa com a vontade de Deus conforme revelada nas Escrituras. É aquele que prescruta as Escrituras, é aquele que estuda as Escrituras para saber, não estudar por estudar, mas para conhecer a vontade de Deus, para saber o que Ele diz a respeito do casamento, a respeito da criação de filhos. É este o que tem relacionamento, comunhão com Deus. É exatamente o que Jesus, ele disse no texto que nós lemos no início do culto, no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus ele vai dizer, se permanecerdes em mim, e ele usa uma figura que é fantástica, da videira. Vocês são os ramos, e um ramo fora da videira, o que acontece? Seca. Mas se o ramo permanecer na videira, ele cresce
e dá frutos. E Jesus então acrescenta: se vocês me amam, a minha palavra permanecerá em vós. Permanecer em Cristo significa permanecer na palavra de Cristo. Não dá então dessa forma para dizer: não, eu amo a Deus, mas eu não quero saber da palavra de Deus. Eu tenho comunhão com Deus, mas eu não quero saber o que Ele diz a respeito de casamento. Eu me relaciono com Deus, mas eu não quero saber o que Ele diz a respeito dos negócios, do trabalho, da arte, do entretenimento e enfim. Perceba, o que João diz é incoerente. É incoerente dizer que nós temos comunhão com Deus se nós não praticarmos a palavra de Deus. Veja, ele não está dizendo tem comunhão com Deus quem é perfeito. Não. O que ele está dizendo é tem comunhão com Deus quem deseja a vontade de Deus. E a busca e a procura através da sua palavra. Nós já estudamos isso em Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios. No capítulo 5. O apóstolo Paulo, ele vai usar a mesma figura que João usa lá em 1 João. A gente vai ver daqui a pouco. Luz e trevas. Verso 8. Efésios 5, 8. No passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. Como é que andam os filhos da luz? Verso 10. Procurando saber o que é agradável ao Senhor. Então, essa é a marca dos filhos da luz. O filho da luz, ele busca, ele procura, ele quer saber qual é a vontade do Senhor e ele a pratica. Sendo assim, existem dois tipos de pessoas, conforme indicado lá em 1 João. Vamos voltar lá para 1 João. Existem dois tipos de pessoas. No verso 4. Aquele que diz, aquele que tem um discurso, o discurso dele é bonito. Qual é o discurso dele? Eu conheço a Deus. Eu tenho comunhão com Deus. Sabe aquelas pessoas, então, que a gente conversa, e essas que a gente se encontra e pergunta, você acredita em Deus? Eu acredito em Deus. É um discurso ótimo. É um discurso bonito. Eu acredito em Deus. Eu acredito em Jesus. Eu acredito que Ele é o Salvador. Eu acredito que Ele é o Filho de Deus. Discurso bonito demais, não é não? Sim. Só tem um problema. Olha o verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda seus mandamentos. O problema é, essa pessoa afirma que conhece a Deus, que se relaciona com Deus, mas não guarda, não pratica a sua palavra. De acordo com João, olha o final do verso 4. Essa pessoa é mentirosa e a verdade não está nela. É interessante porque no capítulo 1, João já disse isso. Olha o verso 5. João afirma com todas as letras, Deus é luz. Ótimo. Mas aí no verso 6 ele diz, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, então nós mentimos e não praticamos a verdade. É a mesma coisa que ele está dizendo agora no capítulo 2. Ele está dizendo, olha,
Se você diz que se relaciona com Deus, que tem comunhão com Deus, que você acredita em Deus, que você tem fé em Deus, mas a sua vida, ela não demonstra isso, ela não mostra que você pratica a palavra de Deus, que você se preocupa com a palavra de Deus, que você quer, deseja, anela por buscar a palavra de Deus, então, meu caro, você é um mentiroso. Eu gosto de John Stott quando ele diz: não é o indivíduo que tem pretensões a ser cristão e conhecer a Deus o presunçoso, mas é aquele cuja pretensão é contraditada por sua conduta. Esse é o mentiroso. É exatamente o que o João está dizendo aqui. É aquele que diz, mas não faz. Aquele que diz, eu estou bem com Deus, mas a sua vida não corresponde com a vontade de Deus. Esse é mentiroso. Existe a segunda pessoa, está no verso 5. No verso 5, ele começa com a conjunção adversativa, mas, então agora ele vai falar de uma outra pessoa. Tem aquele que guarda a sua palavra. Ora, aquele então que pratica, guardar é praticar, aquele que pratica a palavra, se preocupa com a palavra de Deus, ele deseja a palavra de Deus, ele busca entender a palavra de Deus e aplicá-la na sua vida. Esse então que pratica a palavra de Deus, verso 5, o amor de Deus tem se aperfeiçoado nele. O que significa o amor de Deus tem se aperfeiçoado nele? É o amor dele por Deus. Não dá tempo de eu explicar aqui a parte gramatical. O verbo está no genitivo e isso mostra que é o amor da pessoa por Deus. Então, esse amor, ele é aperfeiçoado. Por meio do quê? Da palavra. Quando eu casei, eu amava Simone. Mas depois de todos esses anos, eu posso dizer para você que eu amo muito mais Simone. Sabe por quê? A prática, o dia a dia. Nós crescemos no conhecimento um do outro. Esse amor, ele foi aperfeiçoado. É assim a gente com Deus. Quando nós, então, somos resgatados por Deus, e nós somos, então, convertidos, e nós somos, então, transformados, nós amamos Deus. Mas agora começa uma trajetória em que somos bebê na fé, e vamos crescendo, e nesse crescimento, o amor de Deus, o amor para Deus, para com Deus, ele cresce, ele é aperfeiçoado. E isso é através da prática da palavra de Deus. E isso significa, então, dizer que, invertendo, se eu não pratico a palavra de Deus, o amor por Deus fica estagnado. Quando eu entendo o que eu devo fazer na minha vida e eu não faço, o meu amor por Deus fica estagnado, não cresce. Eu não amadureço. Se eu entendo na palavra de Deus que eu devo perdoar e eu não perdoo, eu fico estagnado, eu não cresço. Se eu entendo através da palavra de Deus que eu devo amar a minha esposa e não amo, o amor para com Deus fica estagnado. E assim por diante, queridos. É a prática da palavra de Deus que nos faz crescer em Deus. No verso 5, ele diz, e assim sabemos que estamos nele. Como? Verso 6, se alguém afirmar estar nele, também deve andar como ele andou. Quem andou?
Cristo, Jesus. E como que Jesus andou? Em amor para com o Pai. E esse amor expresso profundamente, totalmente, em obediência à palavra de Deus. Jesus, sendo filho de Deus, ele andou em obediência à palavra. Ora, então, quando nós imitamos o nosso Senhor Jesus Cristo em obediência à palavra, querido, então nós andamos como ele andou, crescemos na palavra e no relacionamento com Deus, e aí podemos dizer que estamos nele. Querido, não existe comunhão com Deus e rejeição à palavra dele. Não existe. Eu sei que nós vivemos um tempo complicado. É um tempo difícil. As pessoas dizem, não tem nada a ver. Eu conheço algumas igrejas em que os jovens, quando acaba o culto de domingo à noite, eles vão para motéis. E eles estão dizendo, não tem nada a ver. Eu conheço igrejas em que os jovens estão, depois do sábado à noite, indo para barzinhos. E estão dizendo, não tem nada a ver. Isso é mentira. Isso é engano. É engano. Meu caro, se você pratica o pecado, e você é exortado através da palavra de Deus contra este pecado, e você decide continuar em pecado, você não tem comunhão com Deus. Você está distante de Deus. E sabe qual é o problema do pecado? É que ele cega a gente. A gente não consegue enxergar o quão estamos distantes de Deus. A gente acha que está ali, ó, juntinho dele. Mas João continua a nos dizer, Deus é luz. Então, não dá para você viver com uma outra pessoa sem ser casado. Não dá para você continuar tendo relação sexual com seu namorado, sua namorada. Não dá para você continuar brigado com seu irmão e continuar dizendo, eu estou bem com Deus. Não dá. A prática da palavra mostra se temos comunhão com Ele. Aquele que tem comunhão com Deus, guarda a sua palavra. Em segundo lugar, verso 7 a verso 11. Amados, ele começa assim. E aí aqui ele vai dizer, aquele que tem comunhão com Deus, ama o seu irmão. Por que ele começa com amados? Será que é uma gíria evangélica? A gente fala assim um para o outro, né? Amados, amado. Né? Será que João está usando aqui de uma gíria evangélica? Claro que não, querido. A palavra de Deus ela é inspirada. Então, se ele diz isso, tem um propósito, pode ter certeza. Ele está querendo lembrar aos seus leitores que eles são amados. Amados por quem? Amados por Deus, antes de mais nada. E por que Deus os ama? Não é porque eles têm alguma coisa a oferecer para Deus. Não é porque Deus viu alguma coisa legal na vida deles e disse, poxa, esse cara tem potencial, eu amo esse cara. Não. Deus, ele ama porque ele ama. Deus, ele ama porque ele é amor. Deus, ele ama porque ele é gracioso e misericordioso. Nós, sendo pecadores, nos rebelando contra a sua bondade, contra o caráter do bom Deus, nos distanciamos dele, mas ele, por conta do seu grande amor, ele veio, se tornou o homem, ele enviou o seu único filho que se tornou o homem e nos amou ao ponto de dedicar, entregar a sua vida por nós. Amados, nós somos amados por Deus. Bem, precisamos nos lembrar disso o tempo todo. Deus nos ama. Aí, pastor, eu não sei não, eu estou passando uns perrengues aí,
eu estou passando umas dificuldades, eu acho que Deus não... Deus pode amar o João, Deus pode amar o Zé, Deus pode amar lá aquele vizinho, aquele outro colega lá, mas eu acho que ele me esqueceu. Volta para a palavra. Não para o que você sente, mas para o que a palavra diz. O que a palavra diz? Romanos 5, Deus prova o seu amor para conosco, em que nós sentimos o seu amor. É isso que diz? Não. O que está escrito lá é, a despeito do nosso sentimento, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, mesmo que eu sinta que Deus não me ama, mesmo que eu sinta que Deus está bem distante de mim, saiba, Ele ama você e isso está provado de uma vez por todas através da cruz do Calvário. Amado. Amado. Agora, uma vez que você é amado, lembra de uma coisa. João ele vai mencionar aqui o antigo mandamento e um novo mandamento. Verso 7. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. No verso 8. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo. Que negócio que é esse? Ô João, dá para você decidir, é velho ou é novo? Como é que é isso? Ok, vamos lá. Por que João diz, lembra, mandamento, palavra de Deus. Por que ele menciona o antigo mandamento? Ele está se referindo ao amor. Amor no Antigo Testamento? Sim. Deus, ele fala de amor desde o Antigo Testamento. Levítico, capítulo 19, verso 18, está escrito assim: não te vingarás nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha, lá em Levítico, lei, mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nesse sentido, o amor ele não é novo. Ele é antigo, ele tá sendo ensinado desde o Antigo Testamento. Agora, João ele menciona o novo mandamento. Por que ele fala que o amor ele é novo? Porque o amor ele tem o seu pleno cumprimento em Cristo Jesus. Nós só conseguimos entender este amor que é ensinado desde o Antigo Testamento em Cristo. E ele é desenvolvido e ele é expandido a últimas consequências. Lá diz, ama o teu próximo, Levítico 19. Jesus, ele amou, ensinou a amar os nossos, não os nossos, só o nosso próximo, mas os nossos inimigos. E ele não só ensinou, ele viveu isso. Ele amou. Ele amou. De novo, Romanos 5. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. Então, ele é novo no sentido de que ele tem o seu cumprimento pleno em Cristo Jesus. E ele vai muito além de amar não somente o próximo, mas também o inimigo. E não somente como nós amamos a nós mesmos, mas além disso, até mais, ao ponto de se sacrificar, a dar a vida pelo outro. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus, em que nós estamos dispostos a nos deslocar de nós mesmos,
e nos dirigir ao outro e beneficiar o outro por causa do amor. Ah, pastor, mas eu não consigo fazer isso. Ótimo, eu também não. Bem-vindo ao clube. É por isso que João, ele continua no verso 9. Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão até agora, está nas trevas. Por que ele menciona a luz? Porque no verso 8 ele mencionou luz. Ele diz, contudo o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. As trevas em que nós estávamos vivendo já vão passando, queridos. Por quê? Porque Jesus, que é a luz, Ele veio, nos redimiu dos nossos pecados, nos perdoou, nos transportou para o seu reino da luz. Nós não podemos pela nossa própria capacidade, mas o Senhor nos transformou e nos deu o seu próprio coração, de maneira que então agora, sendo luz, nós podemos brilhar como luz e amar como Ele amou. Ora, então, de fato, se eu digo que eu tenho comunhão com Ele e que eu estou na luz, mas eu odeio o meu irmão, então a verdade é, eu ainda estou em trevas. Eu ainda estou em trevas. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. Verso 10, mas, ao contrário disso, aquele que ama o seu irmão, de fato, aí sim, esse está na luz, esse permanece na luz. E nele, interessante, não há tropeço, ou seja, não há equívoco, não há engano nele. Veja o que João está dizendo aqui, gente. Ele está dizendo para a gente que o parâmetro para sabermos se nós temos um relacionamento com Deus é se nós temos um relacionamento com o nosso irmão. Não dá para dizer que nós temos comunhão com Deus. Estou de bem com Deus. E a gente não se relacionar com o nosso irmão. Isso é o engano. Verso 11, João vai dizer, aquele que odeia seu irmão, o que acontece com essa pessoa? Olha o que João diz aqui. Primeiro, ele está nas trevas. Não adianta ele dizer, eu estou na luz, porque isso não é verdade. Ele está nas trevas. Ele anda nas trevas. Ele não sabe para onde ele vai, portanto está perdido. Porque as trevas fizeram o quê? Cegaram os seus olhos. Lembra que eu falei que o problema do pecado é que ele cega? O problema do pecado, gente, é que ele faz a gente achar que a gente está certo, estando errado. Eu estou certo. Já aconteceu isso com você? Isso acontece direto. Eu teimo com Deus. O pecado faz isso com a gente. Ele deixa a gente enganado. E aí vem a palavra, que é a luz, abre os nossos olhos e a gente chega a um entendimento. Puxa vida, verdade, estava errado. Queridos, não existe comunhão com Deus, verdadeira espiritualidade, se não houver relacionamento com o próximo. Se não houver relacionamento com o nosso irmão. A verdadeira comunhão, queridos, com Deus, então, não é falar em línguas. Hoje existem os hiper espirituais, super crentes. Eu falo em língua, eu tenho visão, tenho revelação, tenho sonhos. Mas o sujeito dentro de casa é um Deus nos acuda. É ele entrando, a esposa saindo pelos fundos. É os filhos morrendo de medo. É a mulher
em gritarias, reclamando de tudo e de todos. Mas está lá, na igreja. Irmão, está enganado. Ter comunhão com Deus não é o quanto sabemos de teologia, não é o quanto lemos de livros. Não é o quanto, preste bem atenção nisso, não é o quanto nós fazemos para Deus. Nós temos a tentação de achar que quanto mais eu faço para Deus, mais Deus me favorece. Né? Quando a gente vê até o missionário, a gente vê o missionário vir na igreja e ele faz o desafio que ele fez hoje de manhã, não é? Aí a gente faz, Senhor, eis-me aqui, eu vou para a África. Eu vou. África para Jesus. Tá. O problema, queridos, é que Deus ele não está interessado exatamente no que a gente faz para Ele. Ele está interessado no que Ele faz através de nós. Preste bem atenção nisso. O interesse de Deus está no que Ele faz através de nós. E não no que nós fazemos para Deus. Quem disse isso não fui eu, foi Hudson Taylor, grande missionário do século XIX para a China, considerado o pai das missões modernas. Esse homem, eu estou lendo a biografia dele, e essa biografia está me humilhando. Eu estou vendo o quão miserável, pobre, cego e nu que eu sou. Na introdução da biografia, ele diz assim: é sempre útil para nós fixar a nossa atenção no aspecto da obra cristã voltada para Deus. Perceber que a obra de Deus não significa tanto a obra do homem para Deus, mas a obra do próprio Deus através do homem. Essa é a grande questão. A verdadeira comunhão com Deus, então, ela não é identificada com aquilo que nós fazemos para Deus, mas no que Deus está fazendo em nós. E o que Deus faz em nós é nos aproximar um dos outros, é fortalecer os nossos relacionamentos, é nos unir mais uns aos outros através da maturidade na fé, do crescimento na fé no Senhor Jesus Cristo. A verdadeira comunhão com Deus, queridos, está relacionada ao quão estamos dispostos a seguir o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, a gente precisa responder algumas perguntas. Acompanhem comigo. Eu posso dizer que tenho comunhão com Deus se minha esposa ou meu marido choram dia e noite por minha causa? Eu acho que não. Eu posso dizer que tenho comunhão com Deus se meus filhos querem distância de mim por conta das minhas atitudes? Acho que não. Eu posso dizer que eu tenho comunhão com Deus se eu me fecho em meu próprio mundo e não permito que ninguém entre? Seja lá qual for o motivo, também acho que não. Eu posso dizer que tenho comunhão com Deus se eu venho à igreja domingo após domingo, assisto o culto, aliás, como se fosse uma missa, e aí vou embora sem me relacionar com alguém? Eu acho que não. Tem algum problema aí. Eu posso dizer que tenho comunhão com Deus se eu vivo em amargura com os irmãos? Não posso, não. Eu posso dizer que eu tenho comunhão com Deus se eu estou disposto a sair da igreja, ao invés de conviver com os irmãos, mesmo com as nossas diferenças?
não dá para dizer, eu estou bem com Deus. Não dá. Eu posso dizer que tenho comunhão com Deus se eu vivo postando mensagens nas redes sociais de indiretas, de ataques contra irmãos? Tem alguma coisa errada, queridos. Eu não posso dizer que eu estou em comunhão com Deus. Eu preciso me arrepender do meu pecado, andar em luz. Se eu digo que estou em trevas, eu tenho que me relacionar com meu irmão. Eu tenho que ter comunhão com meu irmão. Eu tenho que procurar conviver, eu tenho que procurar entender, eu tenho que procurar ajudar, auxiliar o meu irmão. Isso é amar. Aquele que tem comunhão com Deus, guarda a sua palavra e ama o seu irmão. Perceba que é muito mais do que discurso, relacionamento com Deus. É muito mais do que dizer simplesmente, eu estou bem com Deus. Não. Você está bem com Deus? Você tem praticado a palavra de Deus? Como está o seu relacionamento com os seus irmãos? Você vive em discórdia? Você vive em amargura? Você vive sozinho? É hora de voltar para Deus, de fato. É hora de andar na luz, de fato. Ande na luz, através de Cristo Jesus, guardando sua palavra e tendo comunhão com os seus irmãos. Vamos orar.